Boa noite a todos os presentes. Gostaria de agradecer a presença de todos, inclusive aos senhores advogados aí aqui presentes. Muito obrigado pela presença. Boa noite aos senhores vereadores. Uma boa sessão a todos. E vamos então dar início. Sobre a luz e a graça de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia de hoje. Convido a senhora secretária a fazer a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos, boa noite, vereadores, boa noite a todos os presentes e boa noite aos internautas. Câmara Municipal de Itapuí, folha de chamada e votação, ata da 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 18 de junho de 2018. Ana Lúcia Polito, presente. Aparecido Donizete Avante, presente. Gabriel Belarmino D'Amico Soto, presente. Gilson Sebastião, presente. José Roberto Gonçalves Meira, presente. Luiz Carlos Pierazzo, presente. Rita de Cássia Soto Oliveira Silva Xavier, presente. Tatiane Cristina Maia, presente. Vandir Donizete Viaro, presente. Estando presente a totalidade dos senhores vereadores, portanto, com o número regimental necessário para dar procedimento aos trabalhos, declaro aberto a sessão do dia de hoje, passo a ata a sessão anterior para a mesa para acolhimento das assinaturas. E convido a senhora secretária a fazer a leitura do expediente do dia de hoje. Tendo em vista a ordem judicial recebida ao projeto de resolução de 1 de 2018, foi retirado de pauta. Passamos para a ordem do dia. Algum vereador tem... Com a palavra, vereador Tatiane Maia. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite a todos que estão aqui presentes, ao meu advogado, às pessoas que nos assistem em casa. Eu gostaria só de fazer uma pergunta, senhor presidente. Tirou o projeto do dia, o único projeto da cidade hoje seria a cassação da Tatiane Maia? Não tem mais nada que a cidade esteja precisando? Porque, pelo que eu estou vendo aqui, não consta mais nenhum pedido. Então, o único propósito hoje seria a cassação da Tatiane? E qual o motivo que foi retirado essa resolução, se o senhor pudesse explanar aí melhor, para as pessoas que estão aqui saber a veracidade dos fatos, por que foi retirado. Muito obrigada. Olha, vereadora, só foi pautado esta resolução que é arbitrado pelo Conselho de Ética, como seria um direito de defesa de Vossa Excelência com a presença dos seus advogados, e só tinha um requerimento do vereador Gilson, que inclusive está à disposição para ser discutido. Então, aí é o que tinha de matéria. Os outros vereadores aí não entraram com mais nada de matéria, nem a Vossa Excelência, porque nós tínhamos esse caso a discutir. A senhora tem a sua razão, foi tirado da pauta e eu tenho que obedecer o cumprimento da lei. Eu aqui estou para obedecer a lei. O que a lei me permite, eu tenho que cumprir. Entendeu? Então, tem o requerimento do novo vereador Gilson, está à disposição para discutir aí e a gente botar aí para que tenha as devidas respostas. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Gilson Sebastião. Uma boa noite a todos. E eu também, como vereador, eu queria que fosse lido esse requerimento, né, do oficial de justiça, se tiver alguma coisa.
Mandato de notificação e requisição de informação em mandato de segurança e intimação. Processo digital 10.05.131.7018.8260302. Mandato de segurança e garantias constitucionais. Impetrante, Tatiane Cristina Maia. Impetrado, Vandir Donizete Viário e outros. Juiz de Direito da 4ª Vara Civil do Fórum de Jaú, Dr. Guilherme Eduardo Mendes Tárcia e Fázio, na forma de lei, manda qualquer oficial de justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente expedido nos autos da ação em epígrafe, proceda observando-se a informação de folhas 331, na qual a parte impetrante esclarece que o horário mais adequado para encontrar as autoridades impetradas é o período de sessão da Câmara Municipal, qual seja nesta segunda, 18/6/2018, a partir das 19h30. A notificação do impetrado supracitado dos atos e termos da ação proposta para fins do disposto do artigo 7º, inciso 1º da Lei 12.016/2009, entregando-lhe a senha para acesso a esses autos digitais que segue anexa e para que preste a informação sobre alegado no prazo de 10 dias, intimando-a de que foi deferido o pedido liminar para determinar a suspensão da tramitação do procedimento objeto desta ação, sem prejuízo. Porém, fica autorizado a critério e discricionariedade da autoridade impetrada e eventual realizada de instrução pela produção das provas que entender cabíveis nos termos do artigo 20 e 21 do Código de Ética da Câmara Municipal de Itapuí, vedado qualquer outro andamento processual, tudo de acordo com a decisão de seguinte teor. Vistos recebo a inicial pretende a parte impetrante que seja concedida liminar para dar efetivo suspensiva à decisão que aprova o relatório conclusivo, suspendendo a tramitação do projeto de resolução dela decorrente. Presente os requisitos para concessão da liminar, por inspiração explícita do princípio do contraditório e ampla defesa, o trâmite processual do Código de Ética da Câmara Municipal de Itapuí dispõe expressadamente no artigo 20 que deve ser oportunizada a produção de prova oral e realização de diligências e no artigo 21 que deve ser realizada instrução. Verifica-se oportunizada a defesa prévia, porém houve indeferimento da produção de qualquer prova e instrução. Observa-se as folhas 22 e 23. Conquanto a decisão fundada em impedimentos legais seja razoável, não é devido o indeferimento de outras. Fredson de Paula Silva, Catuxa Maris Gavioli, Leila Cristina Piccoli Bassi e Carla Talita Rodrigues, com fundamento exclusivamente em antecipação de seu suposto teor, evidencia a violação da oportunização da produção de provas. O contraditório e a ampla defesa abrangem a prerrogativa da defesa quando liberdade de elaborar as questões às testemunhas, desde que pertinente aos fatos apurados, e, por conseguinte, o teor das respostas das testemunhas é imprevisível, inclusive pela possibilidade de retratação, situação não raras vezes verificada. A instrução do processo é destinada à cognição da verdade e dos fatos. Portanto, em análise preliminar, com máximo respeito do entendimento diverso, em meu convencimento, mostra-se equivocado o indeferimento da prova fundada em prognósticos de probabilidade de seu possível e eventual teor, pois resulta em inviabilizar a própria produção da prova e operar pré-julgamento com prejuízo do exercício da tese defensiva por supressão de seu amparo probatório. Saliente-se ainda que a oportunização da produção de prova é garantir da lisura
e rigidez desse processo de extrema relevância dentro do Poder Legislativo, porque envolve a excepcional hipótese de exclusão de representante eleito pelo povo pelo voto popular. Nesse sentido de questão assemelhada, já decidiu o TJSP agravo de instrumento, mandato de segurança, processo administrativo disciplinar, indeferindo de oitiva de testemunha, ofensiva ao devido processo legal. Constituição, artigo 5 LV, decisão mantida, recurso desprovidos. TJSP, agravo de instrumento 200-662-37-2017.8. Órgão julgador, 12ª Câmara de Direito Público, Fórum de Ribeirão Preto, Primeira Vara da Fazenda Pública, dado o julgamento de 31/5/2017, data de registro 31/5/2017. Diante disso, e nesse ponto, a meu ver, há fundamento relevante na arguição de violação do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual justificada a suspensão pleiteada. Nesse aspecto presente, o periculum imora ante a necessidade de evitar eventual perda de mandato em prejuízo de tempo de exercício que não pode ser restabelecido. Portanto, defiro o pedido liminar para determinar a suspensão da tramitação do procedimento sem prejuízo, porém fica autorizado a critério e discricionariedade da autoridade impetrada a eventual realização de instrução pela produção das provas que entender cabíveis, nos termos do artigo 20 e 21 do Código de Ética da Câmara Municipal de Itapuí, vedado qualquer outro andamento processual. Requisite-se a autoridade impetrada informações no prazo de 10 dias, devendo já, nos termos do artigo 7º, segundo da Lei 12.016/09, desse a ciência ao representante judicial da Fazenda Pública Municipal, facultando-lhe manifestações no mesmo prazo de 10 dias. Após prestadas informações, vista a parte impetrante pelo prazo de 5 dias, vista ao Ministério Público por igual prazo e, em seguida, conclusos para a decisão, intime-se. Cumpre-se, observadas as formalidades legais, já o 18 de junho de 2018. Documento assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006, conforme impressão à margem direita. Valeu, doutor. Dado ciência à casa, arquive-se. Passamos para a ordem do dia. Agora, os senhores vereadores que quiserem fazer uso da palavra, a palavra está aberta. Algum vereador tem algum requerimento verbal para apresentar? É? Com a palavra o vereador Gilson Sebastião. Bom, uma boa noite a todos mais uma vez. Esse requerimento vai para a presidência da Câmara. E eu queria saber por que a vereadora Tatiane Maia está sendo cassada. Certo? Então, e para o presidente e do Conselho de Ética também. Tá? Então, porque a gente tem que saber por que está sendo caçado aqui. E eu queria também agradecer também ao juiz que deu essa sentença. E os advogados. Parabéns. Tá? Porque se não consta nada, é uma vergonha. É uma vergonha, nós estamos aqui, certo? Ela foi eleita com voto do povo. Então, ela tem que terminar
do seu mandato. Só é cassada em casos críticos. Então, porque por picuinhas de algumas pessoas. Então, e nobre vereadora, parabéns. Muito obrigado. Em discussão, em votação, o requerimento verbal do novo vereador Gilson Sebastião. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Mais alguém quer ter uso da palavra? Sim? Terminando as matérias da ordem do dia, passamos para a explicação pessoal. Tatiane Maia. Posso fazer? Pois não. 5 minutos, viu, vereadora? Você pode falar aí. Boa noite a todos, novamente. Olhando essa casa hoje, eu não sei se eu me emociono por ver tantas pessoas aqui querendo o meu bem e lutando comigo nessa perseguição, ou se eu fico triste. Vou só resumir, como ele me deu 5 minutos, e vocês também estão sem entender, como eu, vou fazer um resumo meio que rápido do que vem acontecendo. Justamente nos meados do ano passado, nessa mesma data, eu estava sendo afastada por uma desavença com uma vereadora do meu partido, colega do meu partido. Eu fui afastada por 60 e ela por 30. Novamente estou eu aqui. Ela continua e eu aqui, exposta à população, sendo difamada, sendo aí apedrejada por todos, sem saber o motivo. No real, hoje, fiquei sabendo pela televisão que foi por causa de um documento, de um papel, aonde a secretária dessa casa, se ela mostrou um documento para mim que já existia, porque alguém já usou. Então, eu não fui a primeira a usar. E eu não vejo isso como um pedido para cassação. Então, eu gostaria de dizer também que fiz um pedido ao senhor presidente para o uso do telão, aonde eu não ia caluniar ninguém, mas sim mostrar fatos, imagens, porque é o que eu faço nessa casa. Falo tudo baseado com papéis, documentos e fatos. Se eu posso ser cassada por usar um papel da Câmara, então vamos caçar o senhor o presidente da Câmara, que usa a secretária para ir buscá-lo em fisioterapia. Porque fazer uso do funcionário público é pior do que pegar um papel. Então, se existe ética nessa casa, vamos criar vergonha. Vamos criar vergonha, honrar ao voto que o povo cedeu a nós e pôr na ética. Cadê os conselheiros de ética, presidente, secretária? Então, isso não é uma perseguição? Pode-se sair em horário de trabalho para buscar... Está doente? Se afaste. Não tenho nada contra. Só que então não vem julgar que é um documento que estão me tirando daqui. Estão tirando o direito do povo de ter alguém aqui que defenda. Porque eu fui eleita, sim, pela população, contra tudo e contra todos, com 297 votos. E agradeço imensamente, represento a cada um deles todos os dias, da hora que acorda à hora de dormir. E não mereço ser perseguida dessa forma, a mando de um coronel, que não é um prefeito, é um coronel, que dita a ordem aqui dentro. Uma casa onde não manda o executivo, o legislativo, e sim o executivo. Porque aqui só recebemos ordem no prefeito. E os únicos que não aceitam são assim, ameaçados. Ameaçados, caluniados e até supostamente caçados. Que hoje, se eu não tivesse um bom advogado, poderia estar perdendo meu mandato por uma picuinha de 6 covardes. Que para mim são 6 covardes. Eu, sozinha, estou aqui defendendo a população, mostro para vocês, peço, eu não estou falando mal do prefeito, ele tem sim que fazer o melhor. Só que por que a gente não pode pedir e questionar uma nota? Se eu coloco uma funcionária na minha casa, que é o que nós somos do povo, funcionários, por que não tem medo de pedir uma nota? Ele não tem que prestar contas a essa casa? Se não tem nada a esconder, não tem que rir, tem que votar. Isso é feio. A população está aqui hoje vendo quem são vocês.
Podem me caçar no Conselho de Ética. Eu tenho um advogado que a justiça, eu disse isso na última sessão, ela tarda, mas não falha. A de Deus ainda vocês vão chegar lá. Mas a da do homem já está sendo feita. E será, até o último dia que eu estiver aqui. E outra coisa que eu quero deixar claro, presidente, porque isso foi um fato que aconteceu. Eu até sei que eu vou receber um puxão de orelha do meu advogado, que ele falou, fala pouco, mas, doutor, não consigo. Semana passada, uma munícipe, na outra semana, esteve aqui sentada, se levantou, reclamando do Mar Azul, parou-se a sessão, o nobre Luiz Perazzo conversou com a munícipe, a nobre vereadora levantou-se até ela e trouxe o fato à mesa, dizendo que não, vamos pôr em votação o caso dela, para o Mar Azul, até pedir urgência. O que aconteceu? No outro dia, eu quero que isso fique gravado e que seja colocado no Conselho de Ética, porque meu advogado já está a par disso. A mesma vereadora que veio aqui, pediu urgência para o Mar Azul, que falou que queria que o prefeito desse um fato lá, foi na casa da irmã dessa munícipe dizer que eu tinha pago para ela vir aqui fazer escândalo. Agora a senhora aprova isso, dona Rita Xavier? A senhora aprova? Você prova? Então, que feio. Eu estou falando... Por favor? Por favor? Eu estou falando, que feio. Quer fazer média para a população, para defender o prefeito? Então não está nem aí com o Mar Azul. Quer fazer média para o prefeito vir aqui na frente que a senhora defende? Eu não faço média, eu mostro fatos, eu faço denúncia. Eu aprendi, que nem diz os meus amigos aqui, eu aprendi o caminho agora. Para que tem justiça? Para denunciar. E aqui dentro, daqui por diante, acordem, gente. Acordam gigantes que vocês mandam na cidade. Não é prefeito nem vice-prefeita, não. E muito menos meia dúzia de vereador. Venha sim aqui nessa casa requerer o seu direito de cidadão. Vocês pagam impostos. E nós estamos aqui para representá-los, atendê-los. Vocês chegam aqui, quem que atende vocês aqui? Ninguém. E mais uma armação que tentaram fazer para mim, que eu não posso deixar de falar, porque isso é um caso de polícia. Semana passada, a mulher do irmão do prefeito veio aqui com uma pessoa com problema auditivo, dizendo que tem testemunhas aqui, inclusive eu acho que estavam aqui, dizendo que eu tinha ofendido o munícipe. Como que eu ia provar se eu tivesse aqui, que era mentira? Só que tem as câmeras e tem Deus, porque eu não estava nessa casa. Agora, será que terá justiça para essa mesma pessoa? Será que terá ética para essa mesma pessoa? Então, gente, é isso que vem acontecendo. Resumindo, eu estou sendo perseguida porque eu sou a única que tem coragem de enfrentar a verdade e não ter medo de prefeito, nem de vereador e nem muito menos de conselho de ética. Se quiserem me caçar, me caçem, mas que a população vai saber que vocês são meia dúzia de pau mandado, vão saber. Muito obrigada e agradeço a todos. Continua em discussão. Com a palavra a vereadora Rita de Cássia. Não, ela foi citada. Gabriel Soto. Com a palavra o vereador Gabriel Soto. Obrigado, senhor presidente. Boa noite aos nobres vereadores, à mesa, aqueles que nos acompanham pela internet, aqueles que estão presentes aqui hoje, que podíamos estar aqui juntos para comemorar uma coisa boa, né? Mas, infelizmente, de novo, estamos diante de, digamos assim, uma baixaria, né? Uma baixaria que está acontecendo aqui. Eu gostaria de lembrar que a vereadora que está sendo acusada, né, para ser cassada, a gente está sempre votando junto, alguns requerimentos, alguns que são rejeitados e outros que são aprovados.
E de lembrar que esse mesmo temperamento que essa vereadora usou, a vereadora usou esse ano e meio que está aqui como vereadora, ela usou também na campanha. E por isso ajudou muito a família 14 ser vitoriosa há um ano e meio atrás. E o que me impressiona bastante é que o prefeito devia estar ajudando ela. Mas não, pelo que eu vejo, o prefeito também quer que ela seja cassada. A gente nota, assim, por tudo que está acontecendo, que o prefeito também tem interesse que seja cassada. Porque talvez o suplente dela não seja tão agressiva, né? E talvez seja também mais um animalzinho de presépio, né? Que vai ficar onde o prefeito colocar. Então é com tristeza, seu presidente, é com tristeza. Porque a nova vereadora acusada também está no seu primeiro mandato, assim como eu. E eu digo que eu gostaria de estar aprendendo coisas boas aqui nessa Casa de Leis, mas eu estou vendo coisas que nunca ouvi dizer que aconteceu nessa Casa de Leis. Ou porque as pessoas não se manifestavam, talvez muito agressiva, às vezes verbalmente, sim, a nobre vereadora, mas ela está sempre defendendo o direito do povo. 297 votos, foi a mais votada da última eleição. Então, quer dizer, ela representa o povo e talvez nesse desespero, nessa ânsia, eu diria ânsia, de mostrar serviço para os seus eleitores, ela às vezes, ela tem sido assim muito precipitada às vezes, mas sempre com uma boa intenção. E a gente percebe sim que o prefeito não gosta muito de ser questionado, né? Não gosta muito de ser questionado com suas atitudes. Então é chato a gente vir aqui hoje, que podíamos estar comemorando alguma coisa boa, é discutir, né? Qual vai ser a vida da nossa vereadora Tatiane Maia mais votada. Então precisaríamos pensar, o Conselho de Ética existe, né? Eu vejo na acusação coisas aí que ela fez, né? Abuso de autoridade, com algumas autoridades, mas nós também somos autoridades eleitas pelo povo. E nós merecemos o respeito, todos nós, né? Quando alguém simplesmente cria aí uma brincadeira, por exemplo, que nem foi feito essa semana, porque a rede social está aí, né? Há 15 dias ou 20 atrás, foi aí, como se diz, distribuído aí nas redes sociais que ela disse que rasgaria o seu título de eleitor, né, defendendo eu e o Gilson. E agora numa conversa gravada dessa rede social, ela também falou, chamou que nós não somos que nem ela, usou uma palavra errada, que eu já falei com ela, já pediu desculpa, que nós somos burros de não estar batendo como ela no prefeito, certo? E já gravaram só aquela parte que interessa para denegrir ou para criar aí uma situação desleal, às vezes, entre nós, né? Eu não tenho nada contra ninguém, todos os vereadores são meus amigos, o novo presidente também, mas eu acho que nós devíamos ter um ambiente mais amigável, certo? De mais confraternização, de mais respeito. Então é lamentável a gente estar aqui hoje discutindo uma coisa que podíamos estar fazendo uma coisa muito melhor para o município e os seus munícipes. É o que eu tenho para dizer, senhor presidente, muito obrigado. Perazzo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos que estão nos assistindo aqui no plenário, na internet. Senhor presidente, eu queria falar sobre os terrenos aí que alguns empresários estão pleiteando junto à prefeitura. Saiu uma conversa essa semana que tem 4 terrenos aí que vão ser doados para a igreja evangélica. Aí alguns empresários estão interessados, porque se há para a igreja evangélica, tem que haver também para eles que estão querendo aumentar a empresa ou abrir uma empresa maior no nosso município. Que o prefeito olhasse isso e procurasse, né, junto lá ao jurídico,
para ver se é verídico esse fato, né? Se existe terreno mesmo para dar para a igreja evangélica ou não, né? Porque a gente tem aí já algumas pessoas interessadas, mas também tem os empresários que estão buscando há vários anos aí um pedaço de terra para estar abrindo uma empresa nova ou tendo aí, aumentando a sua empresa. E isso aí é renda para o município, tá? Então eu gostaria que o prefeito desse uma atenção especial a isso, tá bom? Muito obrigado. Mais alguém quer ter uso da palavra? Então, não tendo mais orador inscrito, declaro encerrada a presente sessão e convido os senhores vereadores para a sessão do dia 6 de agosto. Uma boa noite a todos. Que Deus nos acompanhe e Deus abençoe. Muito obrigado. De quem que é o óculos?